No vídeo de hoje, eu vou falar sobre como o DevOps pode te ajudar no seu processo de desenvolvimento. Para quem não me conhece, eu sou Helena Oliveira. Eu sou o Júlio Felipe. Juntos nós somos o Casal Dev. Aqui nós te ensinamos estratégias e habilidades para você se tornar um desenvolvedor fluente. E o que é ser um desenvolvedor fluente? É um desenvolvedor que tem fluência em resolver problemas através da programação. Ou seja, é um desenvolvedor que se expressa com clareza através dos códigos e tem facilidade para enxergar e implementar de forma eficiente a solução dos problemas. E, portanto, é muito mais valorizado, desejado e bem pago do que os desenvolvedores comuns. Primeiramente, vamos entender o que é o DevOps. DevOps é a contração das palavras desenvolvimento e operações. O DevOps ele é uma cultura diferente das culturas corporativas tradicionais e requer uma mudança de mentalidade, processos e ferramentas. Muitas vezes, o DevOps está associado às práticas de integração contínua, conhecido como CI, né? E de entrega contínua, conhecido como CD, que são as práticas de engenharia de software, mas também está ligado, o DevOps está ligado também com a infraestrutura com código, né? Conhecido como IaaC, né? Infrastructure as a Code, né? Que consiste em codificar a estrutura e configuração de toda a infraestrutura necessária para implantar os aplicativos. A cultura DevOps é um conjunto de práticas que reduzem as barreiras entre os desenvolvedores que querem inovar e entregar mais rápido de um lado e do outro aqueles que trabalham com as operações, né, que querem garantir a estabilidade dos sistemas de produção e a qualidade das mudanças do sistema que eles fazem. A cultura DevOps também é a extensão de processos ágeis, como o Scrum e o XP, por exemplo, que possibilitam reduzir os prazos de entrega e já envolvem desenvolvedores e equipes de negócios, mas muitas vezes são dificultadas por causa da não inclusão de ops, né, de operações, nas mesmas equipes. A comunicação e esse elo entre o dev, que é a equipe de desenvolvimento, e as ops, que é a equipe de operações, permitem, portanto, um melhor acompanhamento das implantações de produção de ponta a ponta, implantações mais frequentes com uma melhor qualidade, economizando dinheiro para a empresa. Para facilitar essa colaboração e melhorar a comunicação entre os devs e os ops, existem vários elementos chaves nos processos a serem colocados em práticas, como, por exemplo, implantações de aplicativos mais frequentes com integração e entrega contínua, né, que é o processo de CI/CD, a implementação e automação de testes unitários, testes de integração, com processo focado em design orientado ao comportamento, que é o BDD, ou design orientado a testes, que é o TDD. Também a implementação de um meio de coletar feedback dos usuários e o monitoramento de aplicativos e infraestrutura. O movimento DevOps ele é baseado em três eixos principais, que é a cultura de colaboração, os processos e as ferramentas. Vamos falar um pouquinho primeiro da cultura de colaboração. Essa é a própria essência do DevOps. O fato de que as equipes não estão mais separadas pela especialização. Por exemplo,
uma equipe só de desenvolvedores, outra equipe só que mexe de infraestrutura, né, que mexe com as operações, outra equipe só de testadores e assim por diante. Mas, ao contrário disso, essas pessoas, né, essas equipes, são reunidas fazendo equipes multidisciplinares que têm o mesmo objetivo: entregar valor agregado ao produto o mais rápido possível. Vamos falar dos processos agora. Para esperar uma implantação rápida, essas equipes devem seguir processos de desenvolvimento a partir de metodologias ágeis com fases iterativas que permitem melhor qualidade de funcionalidade e feedback rápido. Esses processos, eles devem não apenas ser integrados ao fluxo de trabalho de desenvolvimento com a integração contínua, mas também ao fluxo de trabalho de implantação com a entrega e implantação contínua. O processo de DevOps é dividido em várias fases. A gente tem o planejamento e priorização das funcionalidades, nós temos o desenvolvimento, né, em si do aplicativo, nós temos a integração e entrega contínuas, nós temos a implantação contínua e, por fim, o monitoramento contínuo. Essas fases são realizadas de forma cíclica e iterativa ao longo da vida do projeto. Vamos falar um pouquinho agora das ferramentas. A escolha de ferramentas e produtos utilizados pelas equipes é muito importante no DevOps. Quando as equipes foram separadas em dev e operações, né, cada equipe usou as suas ferramentas específicas, né, ferramentas de implantação para desenvolvedores e ferramentas de infraestrutura para a equipe de operações, né? E isso ampliou ainda mais as lacunas de comunicação entre essas equipes. Mas quando essas equipes se unem, né, desenvolvimento e operações, numa equipe única, multidisciplinar, e com essa cultura de unidade, as ferramentas utilizadas, elas devem ser utilizáveis e exploráveis por todos os membros, né? E não só por um pedaço, algumas pessoas, mas por todos, né? Então, os desenvolvedores, eles precisam se integrar com ferramentas de monitoramento usadas pelas equipes de operações para detectar problemas de desempenho o mais cedo possível e também com as ferramentas de segurança fornecidas pelas pessoas de operações para proteger o acesso aos vários recursos. Por outro lado, a equipe de operações, elas devem automatizar a criação e atualização da infraestrutura, integrar o código em um gerenciador de códigos, né? Isso é chamado de infraestrutura como código, ou IaaC, né, a sigla, né, que é Infrastructure as a Code, né? Mas isso só pode ser feito em colaboração com desenvolvedores que conhecem a infraestrutura necessária para os aplicativos. As operações também devem ser integradas aos processos e ferramentas de liberação de aplicativos. Assim, podemos voltar à cultura DevOps com a definição de Donovan, que é: o DevOps é a união de pessoas, processos e produtos para permitir a entrega contínua de valor aos nossos usuários finais. Os benefícios de se estabelecer uma cultura DevOps dentro de uma empresa são os seguintes: melhor colaboração e comunicação nas equipes, que tem um impacto humano e social dentro da empresa, ciclos mais curtos para a produção, resultando um melhor desempenho e satisfação do usuário final, redução dos custos de infraestrutura com o IaaC, né, que é infraestrutura como código, né?
tempo significativo economizado com ciclos iterativos que reduzem erros de aplicativos e ferramentas de automação, que reduzem tarefas manuais, de modo que as equipes elas se concentram mais no desenvolvimento de novas funcionalidades com valor de negócio adicionado. Vamos falar agora um pouco sobre a implementação do processo de CI, CD e a implantação contínua. Vimos que uma das principais práticas do DevOps é o processo de integração e entrega contínua. E a gente chama isso de CI, Continuous Integration, né? E CD, que é Continuous Delivery, né? Na verdade, por trás dessas siglas, nós temos 3 práticas, que é a integração contínua, o CI, né? Entrega contínua, que é o CD, e a implantação contínua. E o que cada uma dessas práticas corresponde, né? Quais são os seus pré-requisitos e melhores práticas? Todas são aplicáveis? Nós vamos ver agora um pouco mais de detalhes de cada uma dessas práticas, começando com a integração contínua. A integração contínua, ou CI, né? Vamos ver primeiro uma definição de Martin Fowler sobre a integração contínua, né? Então, eu vou ler aqui para vocês a definição do Martin Fowler. A integração contínua é uma prática de desenvolvimento de software onde os membros de uma equipe integram seu trabalho com frequência. Cada integração é verificada por uma compilação automatizada, incluindo testes, para detectar erros de integração o mais rápido possível. Nessa definição, a gente pode tirar 3 partes chaves, né, dessa definição, que é membros de uma equipe, integram e o mais rápido possível. Ou seja, o CI ele é um processo automático que permite verificar a completude do código de um aplicativo toda vez que um membro da equipe faz alguma alteração. Essa verificação ela deve ser feita o mais rápido possível. A gente vê a cultura DevOps no CI muito claramente, com o espírito de colaboração e comunicação, pois a execução da CI ele impacta todos os membros em termos de metodologia de trabalho e, portanto, em colaboração. Além disso, o CI, né, que é a entrega contínua, requer a implementação de processos como branch, commit, pull request, code review e assim por diante, com a automação que é feita com ferramentas adaptadas a toda a equipe. E essas ferramentas são, por exemplo, o Git, Jenkins, Azure DevOps e assim por diante. E, finalmente, a CI, né, ou entrega contínua, né, e a integração contínua, desculpa, né, ela deve ser executada rapidamente para coletar feedback sobre a integração do código o mais rápido possível e, portanto, ser capaz de entregar novos recursos mais rapidamente para os usuários. Vamos falar agora um pouco sobre a entrega contínua, né, que é o CD, né? Uma vez concluída a integração contínua com sucesso, o próximo passo é implantar o aplicativo automaticamente em um ou mais ambientes que não são de produção. Esse processo é chamado de entrega contínua, ou CD, né? O CD geralmente começa com um pacote de aplicativos preparado pelo CI, pelo processo de CI, que será instalado de acordo com uma lista de tarefas automatizadas. Essas tarefas elas podem ser de qualquer tipo: descompactar, interromper e reiniciar o serviço,
copiar arquivos, substituir a configuração e assim por diante. A execução de testes funcionais e de aceitação também pode ser realizada durante o processo de CD. Ao contrário do processo de CI, o CD visa testar toda a aplicação com todas as suas dependências. Isso é muito visível em aplicativos de microserviços compostos por diversos serviços e APIs. A CI, né, que é a integração contínua, ela testa o microserviço em desenvolvimento, na fase de desenvolvimento. Enquanto no CD, né, uma vez que é implantado em um ambiente de preparação, vai ser possível testar e validar toda a aplicação, bem como as APIs e os microserviços que ele é composto. Então, na prática, hoje é muito comum vincular o CI com o CD em um ambiente de integração, ou seja, o processo de CI implanta ao mesmo tempo em um ambiente e é necessário que os desenvolvedores possam ter em cada compromisso não apenas a execução de testes unitários, mas também uma verificação do aplicativo como um todo. Por exemplo, a UI, né, que é a interface do usuário, também testes funcionais, tem que testar tudo, né? E com a integração do desenvolvimento dos outros membros da equipe também. É muito importante que o pacote gerado durante o CI e que será implantado durante o CD seja o mesmo que será instalado em todos os ambientes. E esse deve ser o caso até a produção. No entanto, pode haver transformações de arquivos de configuração que diferem dependendo do ambiente. Eu posso ter uma configuração para o ambiente de teste, uma configuração para o ambiente de preparação e outra configuração para o ambiente de produção. Mas o código do aplicativo em si, e com todos os seus binários, bibliotecas, etc., deve sempre permanecer inalterado. Esse caráter imutável do código é a única garantia de que o aplicativo verificado em um ambiente será da mesma qualidade da versão implantada no ambiente anterior e do próximo ambiente. Então, para eu garantir que em todos os ambientes eu tenha a mesma qualidade, o código ele tem que ser imutável. Só as configurações, algumas configurações que dependendo do ambiente pode ser alterada, mas o código em si tem essa característica da imutabilidade. Se as alterações que a gente fizer no código como melhorias ou correção de bugs forem feitas, a modificação terá que passar novamente pelo ciclo de CI e de CD. As ferramentas configuradas para os processos de CI e CD são muitas vezes concluídas com outras soluções que podem ser as seguintes: um gerenciador de pacotes, que constitui um espaço de armazenamento dos pacotes gerados pelo CI e recuperados pelo CD. Esses gestores de pacotes, eles devem suportar feeds, versioning e diferentes tipos de pacotes. Existem vários no mercado, como, por exemplo, o Nexus, o ProGet, o Artifactory e os artefatos do Azure. E também é necessário um gerenciador de configuração, que permite gerenciar alterações de configuração em cada ambiente durante o CD. A maioria das ferramentas de CD inclui um mecanismo de configuração com um sistema de variáveis. No processo de CD, a implantação do aplicativo em cada ambiente de preparação ou de state, né, é acionada da seguinte forma: ele pode ser acionado automaticamente após uma execução bem-sucedida de um ambiente anterior. Por exemplo,
Nós podemos imaginar um caso em que a implantação no ambiente de pré-produção é automaticamente acionada quando os testes de integração foram realizados com sucesso em um ambiente dedicado de testes. E pode ser acionada também manualmente para ambientes sensíveis, como o ambiente de produção, após a aprovação manual de uma pessoa responsável por validar o bom funcionamento da aplicação em um ambiente. O importante em um processo de CD é que a implantação no ambiente de produção, ou seja, para o usuário final, seja acionada manualmente por usuários aprovadores. Esse diagrama aqui, ele mostra claramente que o processo de CD é uma continuação do processo de CI. Ele representa a cadeia de etapas de CD que são automáticas para os ambientes de preparação. Então, do ambiente de teste, eu fui para o stage, fui para esse outro ambiente, mas quando eu vou para o de produção mesmo, aqui já é uma ação manual, né, para a implantação de produção. Ele também mostra que o pacote é gerado pelo CI e é armazenado em um gerenciador de pacotes e que esse mesmo pacote aqui que é implantado em todos os ambientes, né? Agora que a gente olhou aqui para o CD, né? Que a gente viu o CI, vimos o CD, e agora a gente vai dar uma olhada nas práticas de implantação contínua. Bom, a implantação contínua ela é uma extensão do processo de CD, só que dessa vez com um processo que automatiza todo o pipeline de CI e CD a partir do momento em que o desenvolvedor ele compromete o seu código à implantação em produção através de todas as etapas de verificação. Essa prática raramente é implementada nas empresas porque requer uma ampla cobertura de testes, né? Então, você tem que ter, para você colocar essa implantação contínua, você tem que ter testes de unidade, testes funcionais, teste de integração, teste de desempenho e assim por diante para a aplicação. E a execução bem-sucedida de todos esses testes é que vão ser suficientes para poder validar o bom funcionamento da aplicação com todas as dependências e vão gerar a implantação automatizada para o ambiente de produção sem qualquer ação manual de aprovação. Então, o processo de implantação contínua, ele deve levar em conta todas as etapas para restaurar a aplicação em caso de problema na produção, porque no caso não tem intervenção humana, né, manual, para poder ir para a produção, né? A gente viu aqui, vou voltar aqui um slide, que nesse processo aqui de CI e de CD, o processo normal, né, só de CI e CD, ele para aqui no último ambiente antes do de produção. Para a gente poder gerar e ir para o ambiente de produção, aí a gente tem uma intervenção manual aqui que vai validar a aplicação e mandar para o ambiente de produção manualmente. Já que na implantação contínua, eu não tenho essa questão manual, né? Não tem uma pessoa que vai fazer essa implantação manual. E só que eu tenho que ter muito mais testes, assim, é bem mais complicado de conseguir cobrir tudo para eu conseguir deixar essa parte automatizada também. Por isso que o mais comum é essa parte final,
ser mais manual, né? Outra técnica é utilizar também uma infraestrutura de produção azul-verde, que ela consiste em 2 ambientes de produção, um azul e um verde. Primeiro, a gente implanta para o ambiente azul. E só se tudo deu certo, aí depois implanta para o verde. Aí isso garante que não seja necessário tempo de inatividade. Então, se um parar de funcionar, tem o outro, né? Então, nos casos que usa essa implantação contínua, normalmente trabalha-se com 2 ambientes de produção, para um ser o backup do outro. O diagrama aqui nessa tela é quase o mesmo do de CI/CD, mas com a diferença que ele retrata aqui a implantação automatizada de ponta a ponta. Então, agora todo o processo é automatizado, né? Eu não tenho aqui intervenção manual. Então, os processos de CI e CD são uma parte essencial da cultura DevOps, porque independente de ser a implantação final aqui manual ou automatizada, o CI e CD sempre vai fazer parte, né? E esses processos aqui, eles permitem que as equipes se integrem e testem a coerência de seu código e obtenham feedbacks mais rápidos com mais regularidade. O CD ele é implantado automaticamente em um ou mais ambientes de produção, em mais ambientes de preparação, né? Esses ambientes aqui são de preparação. E, portanto, oferece a possibilidade de testar toda a aplicação até que seja implantado em produção. Vamos entender agora um pouquinho das práticas de IAC, que é a infraestrutura como código, né? O IAC ele é uma prática que consiste em escrever o código dos recursos que compõem a infraestrutura necessária para implantar a aplicação. Essa prática ela começou a surgir efeito com o surgimento da cultura DevOps e com a modernização da infraestrutura em nuvem, né? Então, as equipes de operações que implantam infraestruturas manualmente, elas levam tempo para oferecer mudanças de infraestrutura, devido ao manuseio inconsistente e ao risco de erros. Além disso, com a modernização da nuvem e sua escalabilidade, a forma como uma infraestrutura é construída requer uma revisão das práticas de provisionamento e mudança, adaptando um método mais automatizado. Então, o IAC, né, que é a infraestrutura como código, é o processo de escrever o código das etapas de provisionamento e configuração dos componentes da infraestrutura para automatizar sua implantação de forma que seja repetível e consistente. Mas antes de analisarmos o uso do IAC, nós vamos ver quais são os benefícios dessa prática. Os benefícios do IAC são os seguintes: a padronização da configuração da infraestrutura, ela reduz o risco de erro, porque no caso eu não vou mais fazer manualmente toda a configuração da infraestrutura, mas eu vou ter um código todo padronizado, escrito tudo certinho, que é mais difícil de ter erros, né, de implantar uma infraestrutura com erro. O código que descreve a infraestrutura, ele é versionado e controlado em um gerenciador de código-fonte. O código também é integrado aos pipelines de CI e de CD.
As implantações que fazem mudanças de infraestrutura, elas são muito mais rápidas e mais eficientes também. Também é uma gestão melhor, mais controle e uma redução nos custos da infraestrutura. O IaaC, né, a infraestrutura como código, ela também traz benefícios para uma equipe de DevOps, porque ela permite que as pessoas que mexem com operações sejam mais eficientes em tarefas de melhoria de infraestrutura, em vez de gastar tempo na configuração manual e dando também ao dev a possibilidade de atualizar suas infraestruturas e fazer alterações sem ter que pedir mais recursos de operações. Então, se eu como desenvolvedor, estou fazendo uma aplicação e aí eu vou precisar de mais recursos, antes era mais difícil, né? Mais custoso, eu tinha que acionar recursos de operações para poder providenciar isso para mim. Agora, com a cultura DevOps, somado com a cloud, né, as tecnologias de servidor nas nuvens e tudo, e somado com a infraestrutura como código, eu mesmo desenvolvedor, eu posso, eu tenho a liberdade de estar melhorando, adaptando, alterando a infraestrutura que vai abarcar o meu código, né? E o IaaC, né, ele também permite a criação de ambientes de autoatendimento e efêmeros que darão aos desenvolvedores e testadores mais flexibilidade para testar novos recursos isoladamente, independente de outros ambientes. Então, com essa prática da infraestrutura como código, eu consigo facilmente gerar ambientes de desenvolvimento e de testes para mim, como desenvolvedor, sem depender das pessoas que mexem só com infraestrutura. As linguagens e ferramentas utilizadas para codificar a infraestrutura podem ser de dois tipos normalmente, de script ou tipos declarativos. Vamos falar primeiro dos tipos de script, né? Esses são os scripts mesmo, como Bash, PowerShell ou qualquer outra linguagem de script que usa os diferentes clientes, né, os SDKs, fornecido pelos provedores de nuvem. Como, por exemplo, você pode fazer um script de uma infraestrutura Azure com o Azure CLI ou o Azure PowerShell. Aqui, por exemplo, na tela, tem um exemplo de um comando que cria um grupo de recursos lá no Azure, né? Aqui está usando o Azure CLI no Bash, né? E aqui tem outro exemplo usando já o PowerShell, né? Fazendo para aprovisionar os recursos. Mas o problema dessas linguagens, né, de scripts e ferramentas, é que elas requerem muitas linhas de código, porque a gente precisa gerenciar os diferentes estados dos recursos manipulados e é necessário escrever todas as etapas de criação ou atualização da infraestrutura desejada. No entanto, essas linguagens e ferramentas podem ser muito úteis para tarefas que automatizam ações repetitivas a serem executadas em uma lista de recursos, como uma seleção ou uma consulta, ou que requerem processamento complexo com uma certa lógica a ser executada em recursos de infraestrutura, como por exemplo, um script que automatiza a exclusão de máquinas virtuais que carregam uma determinada tag, né? Mas nós temos também os tipos declarativos, que ele tem uma grande vantagem sobre os tipos de script, né? Os tipos declarativos,
eles são linguagens em que basta escrever o estado do sistema ou infraestrutura desejados na forma de configuração e propriedades. É o caso, por exemplo, das linguagens do Terraform, do Vagrant, Ansible, Azure ARM, PowerShell DSC, Puppet, Chef, que são exemplos que usam esses tipos declarativos, né? O usuário ele só precisa escrever o estado final da infraestrutura desejada e a ferramenta vai cuidar de tudo para aplicá-la. Então, lá no script, você tem que descrever tudo, passo a passo do que você quer que seja feito lá na sua infraestrutura, né? Já que nas linguagens declarativas, você não precisa descrever o passo a passo do que deve ser feito. Você só vai criar um arquivo de configuração descrevendo qual é o resultado que você quer, como que a sua infraestrutura deve ser no final das contas. E a própria linguagem, né, declarativa, como essas que eu citei, né, o Ansible, o Terraform, etc., vai cuidar de todos os processos, todo o passo a passo, para que seja executado tudo que for necessário para você ter no final a infraestrutura que você descreveu nesse arquivo de configuração, né? Aqui a gente tem um exemplo de um código usando o Terraform, né? E aqui ele permite definir aqui a configuração desejada de um grupo de recursos lá do Azure, né? Então, a gente só colocou aqui quais as configurações que a gente queria que fosse feita. E o Terraform vai cuidar de todos os passos para que seja executado isso. Aqui tem outro exemplo que permite instalar e reiniciar um servidor Nginx usando, dessa vez, o Ansible. Aí vocês estão vendo aqui, é só colocando as configurações que você quer e o Ansible vai cuidar de todos os passos para que você consiga esse resultado aqui. E é muito fácil fazer alterações na infraestrutura, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o mesmo código aqui anterior, usando o Ansible, só que se a gente quiser, por exemplo, que algum serviço não seja instalado, aí a gente fez uma alteração aqui, colocando o serviço com valor ausente, acrescentou aqui a propriedade state stopped, para que esse serviço aqui não seja instalado. Então, foi fácil fazer uma modificação na infraestrutura, foi só alterar aqui o arquivo de configuração e, no caso, o Ansible, aqui nesse caso, vai cuidar de tudo para fazer essa alteração para você. Né? Muito mais prático e eficiente dessa forma. Bom, a gente viu que a cultura DevOps ela é uma história de colaboração, processos e ferramentas. Em seguida, nós detalhamos as diferentes etapas do processo de CI, que é a integração contínua, e o CD, que é a entrega contínua. E explicamos a diferença entre a implantação manual e a implantação contínua, que é a automatizada. E no final, por último, né, a gente explicou sobre o IaaC, né, que é a infraestrutura como código. A gente mostrou como que apenas com arquivo de configuração a gente pode subir toda uma infraestrutura que a nossa aplicação vai precisar com muito mais facilidade e eficiência. Agora a gente vai dar uma olhadinha no Docker, que é uma ferramenta muito utilizada na cultura DevOps. E o que é Docker, né? O Docker é uma ferramenta de containerização
que se tornou código aberto em 2013. Ele permite isolar um aplicativo do sistema operacional, o que torna o aplicativo portátil. E o código testado na estação de trabalho de um desenvolvedor pode ser implantado para a produção com menos preocupações sobre dependências de tempo de execução. Porque, esclarecendo melhor essa parte que eu acabei de falar, antes tinha muita preocupação assim, eu tenho uma máquina Windows, então eu desenvolvo minha aplicação toda aqui na minha máquina. Aí quando eu vou implantar lá no servidor, o servidor é Linux, por exemplo, que a maioria hoje em dia dos servidores são Linux. Aí eu vou implantar lá e pode dar alguma incompatibilidade. Agora, com o Docker, com os containers, né, eu posso criar um ambiente aqui na minha máquina, dentro do Windows mesmo, bem similar ao ambiente de produção. E aí eu diminuo essas incompatibilidades de código. Então, essa é uma das grandes vantagens de estar usando os containers, né, o Docker, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre a containerização de aplicativos, né? Um container é um sistema que ele incorpora um aplicativo e as suas dependências, ao contrário de uma máquina virtual, né? Antigamente era muito comum criar máquinas virtuais dentro do computador para poder testar outros sistemas operacionais, usar outros sistemas dentro da mesma máquina, né? Agora, ao contrário da máquina virtual, um container, ele contém apenas um sistema operacional leve, com apenas os elementos necessários para o sistema operacional, como bibliotecas de sistemas, binários e dependências de código. A principal diferença entre as máquinas virtuais e os containers é que a máquina virtual hospedada, né, ela contém um sistema operacional completo lá dentro, com tudo mesmo, como se fosse uma máquina separada. E já o container, ele não tem o sistema operacional completo. Ele tem apenas alguns binários, é o mínimo necessário para a gente conseguir rodar, e, portanto, ele usa vários recursos do sistema hospedeiro, né? No caso do nosso computador mesmo. Vamos falar um pouquinho de uma visão geral assim, dos principais elementos do Docker. Antes de mais nada, é importante saber que uma imagem do Docker é um elemento básico do Docker e ela consiste em um documento de texto chamado Dockerfile, contendo os binários e arquivos de aplicativos que queremos containerizar. Um container já é uma instância que é executada a partir da imagem do Docker. É possível ter várias instâncias da mesma imagem dentro de um container que o aplicativo será executado. E um volume é um espaço de armazenamento que está fisicamente localizado no sistema operacional e pode ser compartilhado em vários recipientes se necessário. Esse espaço ele permitirá o armazenamento de elementos persistentes, como arquivos ou banco de dados. Vamos falar um pouquinho melhor sobre o Dockerfile, né, que é a base de tudo, é a partir do Dockerfile que é criada as imagens do Docker, né, e a partir das imagens que são gerados os containers, né? Então, tudo parte desse arquivo que chama Dockerfile, né? Ele é um elemento básico do Docker e ele contém as instruções passo a passo para a construção da imagem do Docker. Então, como mencionamos, né, anteriormente, um arquivo Dockerfile é composto de instruções.
E a gente tem um exemplo aqui na tela, onde que tem as principais instruções aqui do Docker, né? E tem aqui o que cada instrução dessa faz, né? Então, o from é a instrução usada para definir a imagem base para a imagem, né? Então, se eu tiver, por exemplo, from Python 3.8, então, o Docker vai saber que vai buscar uma imagem com Python como base. Então, vai ter tudo, todo o necessário para a gente desenvolver em Python naquela imagem. Então, esse from é para eu dizer qual tipo de imagem que eu quero. Tá? Eu tenho o copy e o add aqui também, né? O copy e o add, eles são usados para copiar um ou mais arquivos locais em uma imagem. A instrução add, ela suporta duas funcionalidades extras, para se referir a uma URL e para extrair arquivos compactados. Temos também o run e o cmd, né, que é a abreviação de command. Essas duas instruções aqui, elas pegam um comando como parâmetro que será executado durante a construção da imagem. A instrução run cria uma camada para que ela possa ser armazenada em cache e versão. A instrução cmd, ela define um comando padrão a ser executado durante a chamada para executar a imagem. A instrução cmd, ela pode ser substituída em tempo de execução com um parâmetro extra fornecido. O cmd, você pode escrever, por exemplo, um comando aqui, ó, ecodocker. Então, quando subir essa imagem, vai ser executado esse comando aqui, e aí vai escrever no bash, né, no terminal, a palavra docker, né? O env, ele permite você instanciar variáveis de ambientes que podem ser usados para construir uma imagem. Essas variáveis de ambiente vão persistir ao longo de toda a vida do container. Aqui tem um exemplo, myEnv é igual a myKey, né? Então, esse aqui é o nome da variável e o valor. Né? A gente também tem o workdir, e que essa instrução, ela dá o diretório de execução do container. Né? Então, o diretório que eu falar aqui é igual tá aqui, workdir, usr/local /apache2. Então, o container vai saber que toda a minha execução vai partir desta pasta aqui, desse caminho aqui. Bom, esse aqui foi uma visão geral das principais instruções do Dockerfile. Existem outras instruções que são comumente usadas, como expose, entry point e volume. E você pode encontrar todas elas e mais outras na documentação oficial do Docker. Você pode pesquisar na internet, o site oficial do Docker, que lá tem toda a explicação de cada comando, cada instrução que você pode usar aqui no Dockerfile, ok? Para a gente demonstrar um pouquinho do DevOps na prática, eu vou mostrar para vocês um ambiente de desenvolvimento em Django com Docker, para vocês terem uma ideia aqui. Exatamente por causa daquilo que eu falei. Às vezes a gente está desenvolvendo, eu, por exemplo, eu desenvolvo numa máquina Windows, meu computador é o Windows. Mas os sistemas, 100% dos sistemas que eu costumo implantar, né, colocar em produção, são Linux, são sistemas baseados em Unix, né? Então, com o Docker, eu já faço o meu ambiente de desenvolvimento aqui todo baseado no Linux. Então, quando eu vou implantar lá na produção, eu não tenho esse problema de incompatibilidade, porque o ambiente que eu estou desenvolvendo aqui é bem similar ao ambiente de produção. Fora também que hoje em dia,
como os containers estão sendo muito utilizados para poder implantar os aplicativos, é bom que você já treina e já costuma como trabalhar com esse tipo de tecnologia, né, os containers, desde o desenvolvimento, né? Já aprende a lidar com isso e aí fica muito mais fácil quando você for partir para a produção, né? Então, eu vou só mostrar para vocês aqui como que ficaria um ambiente de desenvolvimento com o Django, usando o Docker, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Aqui está meu VS Code. Aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma pasta SRC e dentro dessa pasta aqui está o meu projeto Django, que não tem nada esse projeto, eu só iniciei o projeto. Ele não tem nenhum código, nenhuma app, nada aqui ainda não, é do início, é só para mostrar para vocês a parte do Docker, né? Então, dentro do SRC tem meu código do Django, né? Aí aqui fora eu tenho esses 3 arquivos aqui que são importantes. Esse arquivo aqui é o Dockerfile que eu expliquei para vocês, que contém as instruções para poder gerar a imagem do Docker. Então, no caso aqui, ó, eu tenho from Python 3.9. Então, eu estou pegando uma imagem base do Python da versão 3.9. Ele vai gerar um ambiente Linux já todo preparado com Python 3.9 instalado para mim. Aqui tem uma variável de ambiente declarada, né? Aí aqui o workd, eu estou falando que nessa pasta src é que vai ser o meu diretório de trabalho. Depois eu estou usando o copy, por quê? Porque eu tenho aqui, ó, nesse arquivo requirements.txt, tá todas as bibliotecas, né, que eu vou precisar na minha aplicação. Então, o que eu estou fazendo aqui com esse comando copy? Eu estou copiando esse arquivo lá para dentro do meu container. Vocês estão vendo que eu estou usando /src, porque eu falei que o meu padrão aqui, meu diretório padrão que eu vou trabalhar é o src. Então, eu quero copiar lá para dentro do meu src, que é o meu diretório de trabalho, que eu vou trabalhar lá dentro. Depois, vocês lembram que o run roda um comando? Então, eu estou usando o run para poder fazer o pip install usando o arquivo requirements.txt. Então, aqui está até faltando. Aqui não tem problema, porque eu copiei para dentro do src, só que ele já sabe que o diretório que ele vai trabalhar é o src. Então, aqui ele já vai olhar dentro do src, dentro da pasta src. Ele vai pegar todas as dependências que está nesse arquivo que eu mostrei aqui, todas as dependências, inclusive o Django, né? E vai usar o pip para instalar elas lá dentro do container. Depois, qual que é o próximo comando? Vai copiar todo o meu código do Django que eu tenho aqui dentro da pasta src para dentro da pasta src lá do container. E depois eu vou dar um comando para poder rodar o servidor do Django na porta 8000 lá dentro do container. E eu vou conseguir acessar essa porta aqui da minha máquina. Então, vocês viram que o Dockerfile é um passo a passo mesmo de instruções de tudo que ele vai ter que fazer. Outra coisa também que eu precisei fazer foi um arquivo Docker Compose. Por quê? Porque eu vou precisar também de banco de dados, né? Porque o Django trabalha com um banco de dados. Então, no caso aqui, eu quero também uma imagem do MySQL, aqui só a título de exemplo, né? Para eu poder trabalhar
com uma SQL. Vamos supor que lá na minha produção eu já sei qual banco que eu vou trabalhar. Aí vamos supor que cada aplicação que você fizer trabalhe com um banco diferente. Imagina que você tivesse que configurar todos esses bancos na sua máquina, e talvez não fosse do mesmo jeito, porque seu sistema operacional pode ser diferente, os requisitos podem ser diferentes. Então, você pode subir um container com cada um desses bancos de dados, né? Então, no caso aqui, esse Docker Compose, ele é parecido com aquelas arquivos de configuração que eu mostrei, né? Do IAC, né? Da infraestrutura como código, né? Só que não é para a infraestrutura esse aqui no caso é para o container. Mas a ideia é parecida, que é você escrever aqui as configurações do que você precisa. E aí, a partir disso daqui, o Docker Compose vai usar o Docker para poder criar esses containers aqui do jeito que você quer. Aqui também é em forma de configuração, já não é igual o Dockerfile, que eu passo a passo do que eu quero que seja executado. Aqui no Docker Compose já é declarativo, né? Já é em forma de configuração de como que eu quero que seja o resultado final, né? Então, aqui eu falei qual a versão do Docker Compose que estou utilizando, né? Que é o 3.8. E aqui eu estou definindo 2 serviços. E dei o nome de app para um serviço e DB para o outro serviço. Esse serviço app, eu vou dar o nome de app também para o container que vai ser gerado e eu vou construir ele a partir do Dockerfile que está na raiz aqui do meu projeto. Então, esse app aqui vai ser construído a partir desse Dockerfile aqui. E eu estou também declarando aqui alguns volumes. Como eu expliquei, né, na apresentação, os volumes servem para eu poder persistir os dados, né, para eu fazer também um mapeamento entre os dados que estão na minha máquina e os dados que estão dentro do container. Então, o que essa instrução vai fazer aqui? Tudo que tiver dentro da minha pasta SRC aqui do meu computador, ele vai ser sincronizado com o que tiver com a pasta SRC dentro do container. Então, se eu alterar aqui algum arquivo aqui dentro dessa pasta SRC, acrescentar novos aplicativos, à medida que eu for desenvolvendo, né, que eu vou criando mais arquivos, mais código, ele vai sincronizando dentro do container e atualizando. Então, por isso que é importante a gente criar esse volume aqui. E aqui a gente está falando qual a porta que a gente quer que suba a aplicação do Django, no caso vai usar 8.000 mesmo, e eu estou falando que ele depende de outro serviço, que é o serviço DB que eu criei aqui, que é exatamente o banco de dados, porque o Django depende de um banco de dados para ser executado. Então, aqui eu dei o nome para o container, falei, como aqui eu não tenho um Dockerfile para ele, eu tenho um Dockerfile só para a parte aqui do app, então aqui eu tenho que falar qual imagem que vai ser, eu tenho que dar mais informações, né? Qual imagem, então vai ser do MySQL. No caso aqui eu configurei para sempre reiniciar, se eu desligar meu computador e depois ligar de novo, aí vai se ligar, já automaticamente já vai estar à disposição essa imagem do Docker, né? E aqui são as variáveis de ambiente, né, que a gente precisa, que é o nome do banco de dados, o usuário e a senha do banco de dados. E aqui é o volume do banco de dados, porque se eu não declarar esse volume, todos os dados que eu armazenar lá no banco de dados dentro do container, ele vai ser perdido se eu desligar o container. Então, eu fazendo esse mapeamento aqui com volume, aí criou essa pastinha aqui, ponto, dbdata, e aí todos os dados que eu criar lá no banco de dados MySQL vai ser armazenado aqui, de forma que se eu
desligar o container e depois ligar de novo, os dados vão continuar persistidos aqui. E aqui é a porta, que eu estou falando que dentro do container ele usa a porta 3306 e na minha máquina vai usar a porta 33066. Então, com essas configurações aqui, aí eu já tenho o meu ambiente de desenvolvimento em Django para eu trabalhar. Só isso aqui é suficiente. Aí é só eu ir desenvolvendo aqui e é só isso que eu preciso. E como que eu faço para subir essas imagens? Como eu usei o Docker Compose, a gente pode abrir o terminal aqui. E aí eu posso usar esse comando aqui, que é Docker Compose App, para poder subir todas essas configurações que eu coloquei aqui no Docker Compose. Então, ele vai subir a imagem do app, né, que no caso é as minhas configurações do Python para funcionar o Django, né, e vai rodar na porta 8000, e também vai subir o container do MySQL. Tá? Então, se a gente der esse comando aqui, por exemplo, aí vai começar a startar os serviços, né? Aqui, gente, está dando um probleminha aqui. Por que que acontece? Eu já tinha subido esses containers aqui antes para eu poder testar, para ver se estava tudo ok. E aí, como eu já tinha subido esse mesmo container aqui com as senhas, aqui ele não está deixando eu cadastrar de novo as mesmas senhas no mesmo container, as senhas do MySQL. Por isso que aqui está dando errado. Aí eu teria que derrubar esse container aqui para eu poder subir de novo. Mas no de vocês, se vocês colocarem essas configurações, der um Composer, Docker Compose App, aí vai dar certinho. Tá? Isso daqui é só porque está como Restart Always, então ele já está ligado. Posso até tirar aqui. E essa senha aqui já está configurada lá no container que já tá em execução. Mas vocês estão vendo que é bem simples, né? Eu só declaro passo a passo do que eu preciso na minha imagem. Posso usar o Docker Compose principalmente quando eu tenho mais serviços, né, que eu quero executar, e depois dou o Docker Compose App. E pronto, já está no ar. O restante é tudo normal do desenvolvimento. Você vai aqui na pasta SRC criar toda a aplicação do Django normal, e na hora de você verificar a sua aplicação, você vai no seu web browser do seu computador mesmo e na porta 8000 para poder estar visualizando a aplicação. E é só isso mesmo que você precisa. Para todos os projetos Django, você pode ter mais ou menos essa base de configuração, que aí você vai conseguir trabalhar num ambiente semelhante ao do Linux, né? Bom, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje sobre DevOps é isso, né? Que é apenas um pedacinho do que você precisa saber para se tornar um desenvolvedor fluente, né? Aqui no nosso canal, nós postamos toda semana conteúdos para te ajudar a se tornar um desenvolvedor fluente. Então, assina o nosso canal para receber as notificações de conteúdo novo e curta esse vídeo para que mais pessoas possam receber a notificação, né? E segue também a gente lá no Instagram, né? Que é @casal.dev.